A Tragédia dos Namorados, o caso de Richard e Halle Crafts. O Dia dos Namorados, tradicionalmente celebrado com declarações de amor, jantares românticos e gestos carinhosos, assumiu um significado sinistro em 1986 em Connecticut, nos Estados Unidos. Foi naquele ano que uma mulher, outrora cheia de vida e paixão, desapareceu sem deixar vestígios, desencadeando um dos casos criminais mais macabros e controversos da história americana. O desaparecimento e o subsequente julgamento de Halle Crafts, que ficou conhecido como o caso da Serra Elétrica. É uma narrativa que parece ter saído das páginas de um roteiro de filme de horror, mas que infelizmente foi uma realidade assustadoramente palpável. Este caso não apenas abalou uma comunidade pacata, mas também redefiniu os limites da investigação forense e do direito criminal. A vida de Halle Crafts, um sonho despedaçado. Halle Lork Nielsen. Crafts era uma comissária de bordo da renomada companhia aérea Pan Am, uma mulher que exalava inteligência, beleza e dedicação. Sua presença era admirada por colegas e amigos, que a descreviam como uma alma vibrante e cativante. Em 1979, ela trocou votos com Richard Crafts, um homem que, à primeira vista, parecia ser o par ideal, um ex-policial e piloto de avião. Juntos, eles construíram o que parecia ser a imagem perfeita de uma família americana com 3 filhos e uma bela casa na tranquila cidade de Newtown, Connecticut. Um lugar que até então parecia imune a qualquer tipo de maldade. A pacatez e a aparente normalidade da vida em Newtown serviam como um véu para uma escuridão que começava a se formar por trás das portas daquela família aparentemente feliz. Entretanto, com o passar dos anos, a fachada começou a ruir. Halle, uma mulher perspicaz, começou a desconfiar do comportamento de Richard. Ele se tornara cada vez mais frio e distante, e suas frequentes e misteriosas viagens levantavam suspeitas crescentes. A intuição de Halle, combinada com a mudança drástica no comportamento do marido, a levou a crer que estava sendo traída. Em vez de confrontar Richard diretamente, Halle optou por uma abordagem mais discreta, contratando um detetive particular para investigar. O que ela descobriu foi devastador. Richard estava, de fato, envolvido em um caso extraconjugal com outra mulher. Mas a descoberta da infidelidade era apenas a ponta do iceberg de um cenário muito mais sombrio que estava prestes a se desenrolar: o desaparecimento e as primeiras suspeitas. Em novembro de 1986, poucos dias após retornar de uma viagem, Halle confidenciou a uma amiga próxima seus planos de divórcio. Em um pressentimento assustadoramente preciso, ela declarou que, se algo acontecesse a ela, Richard seria o responsável. Essa premonição, que mais tarde se mostraria uma terrível profecia, ecoou na memória de seus amigos e familiares. Poucos dias depois dessa conversa, no meio de uma forte nevasca que cobria Newtown com um manto branco e isolava a cidade, Halle desapareceu sem deixar rastros. Richard, ao ser questionado sobre o paradeiro da esposa, inicialmente alegou que ela havia viajado para visitar a mãe na Dinamarca. No entanto, a versão de Richard não se encaixava na rotina e no caráter de Halle. Amigos e colegas sabiam que ela jamais deixaria seus filhos desacompanhados por tanto tempo e sem aviso prévio. A polícia foi alertada, mas sem um corpo e sem provas concretas que pudessem sustentar uma acusação de crime, o caso parecia fadado a se tornar mais um mistério insolúvel. A esperança de desvendar o paradeiro de Halle parecia se desvanecer sob a neve de Connecticut. No entanto, um elemento crucial viria a mudar o curso da investigação. O detetive particular que Halle havia contratado antes de seu desaparecimento entregou às autoridades todas as provas que havia coletado sobre a infidelidade de Richard, além dos registros de suas conversas com Halle, nas quais ela expressava seus medos e suspeitas sobre o marido. Essas informações foram a ignição que a polícia precisava para intensificar a investigação. A partir desse ponto, o caso de Halle Crafts deixou de ser um simples desaparecimento para se tornar um complexo quebra-cabeça criminal. As descobertas chocantes. Um plano diabólico. Com a investigação ganhando força, a polícia começou a desvendar as peças de um plano macabro.
Registros de aluguel revelaram que Richard havia alugado uma serra elétrica dias antes do desaparecimento de Hallie, uma ferramenta que, em si, não levantaria grandes suspeitas em um primeiro momento, mas que, no contexto do caso, se tornaria uma evidência perturbadora. Mas as descobertas não pararam por aí. A polícia também descobriu que ele havia adquirido um freezer industrial e, de forma ainda mais chocante, alugado uma picadora de madeira. Sim, uma máquina de grande porte comumente usada para triturar troncos de árvores. A combinação dessas aquisições e aluguéis começou a pintar um quadro perturbador do que Richard poderia ter feito com Hallie. O que se seguiu foi uma das descobertas mais chocantes e cruciais para a resolução do caso. Em uma busca meticulosa perto do Lago Zoar, um corpo de investigadores, munido de uma persistência incansável, encontrou uma pilha de fragmentos que iriam transformar o caso de desaparecimento em um assassinato comprovado. Entre os achados estavam pedaços de carne humana congelada, fios de cabelo loiro que correspondiam aos de Hallie, um fragmento de crânio e, o mais incrivelmente específico e bizarro de todos, uma unha com esmalte vermelho ainda intacta. Além disso, foi encontrada uma ponta de dente, que mais tarde foi identificada como sendo de Hal Crafts. O uso inovador da análise de DNA, uma técnica ainda em seus primórdios na época, confirmou o que todos temiam. Os restos mortais pertenciam a Hallie. Ela estava, sem sombra de dúvidas, morta. A perícia forense, trabalhando com o que foi encontrado, concluiu que o corpo de Hallie havia sido esquartejado congelado e, em seguida, passado por uma picadora de madeira no meio da floresta durante a forte tempestade de neve. Um cenário que o assassino provavelmente escolheu intencionalmente para apagar todos os vestígios do crime. A intenção de Richard era clara: pulverizar o corpo de Hallie de forma a torná-lo irreconhecível e impossível de ser encontrado, garantindo que o crime jamais fosse provado. No entanto, ele não contava que pequenas, mas cruciais, partes do corpo resistiriam ao processo brutal de trituração, tornando-se pistas fundamentais e irrefutáveis para a acusação. O julgamento e o precedente histórico. Com as provas coletadas no local do crime, os registros de aluguel das máquinas e o histórico de comportamento estranho de Richard, tudo apontava para ele como o autor do assassinato. O julgamento que se seguiu foi extremamente controverso e acompanhado de perto pela mídia e pela opinião pública. O advogado de defesa de Richard tentou, a todo custo, argumentar que, sem um corpo completo, não havia como provar o assassinato, muito menos que Richard era o responsável. Essa era uma linha de defesa comum em casos de desaparecimento onde não havia um corpo. No entanto, a promotoria foi implacável e inovadora. Utilizando evidências forenses que eram revolucionárias para a época, como a análise de DNA dos fragmentos de cabelo e os exames odontológicos dos restos de dente, eles conseguiram provar não só que Hallie estava morta, mas também que ela havia sido assassinada de forma brutal pelo próprio marido. A combinação da unha com esmalte vermelho, os fragmentos ósseos, o cabelo e o dente de Hallie foram provas irrefutáveis, mesmo na ausência de um corpo completo. A promotoria conseguiu construir um caso sólido, conectando as evidências físicas com as circunstâncias do desaparecimento e as ações de Richard. Esse foi o primeiro caso nos Estados Unidos em que alguém foi condenado por assassinato sem que o corpo inteiro da vítima fosse encontrado. Foi um marco na história judicial do país, estabelecendo um precedente importantíssimo para futuras investigações criminais e demonstrando o poder da ciência forense. O caso de Hallie Crafts não apenas chocou a nação, mas também serviu como um exemplo aterrorizador do que ciúme, raiva e um desejo doentio de controle podem causar dentro de um relacionamento que aos olhos do mundo parecia normal. As consequências e o legado de um crime hediondo. Richard Crafts foi condenado à prisão perpétua em 1989. Sua atitude durante e após o julgamento foi tão fria quanto o crime que cometeu. Ele nunca demonstrou remorso, nunca confessou o crime e nunca pediu desculpas aos seus filhos, que cresceram sem a mãe e sob a sombra da monstruosidade que o pai havia cometido. A crueldade de suas ações e a falta de qualquer demonstração de humanidade por parte de Richard deixaram uma marca indelével na vida de seus filhos e na memória da comunidade.
Com o passar dos anos, o caso de Hallie Crafts se tornou uma referência em faculdades de direito, livros de criminologia e programas de televisão dedicados a crimes reais. É estudado como um exemplo de como a ciência forense pode superar a ausência de um corpo completo e como a investigação meticulosa pode desvendar os crimes mais complexos. Mas, para além das análises técnicas e jurídicas, o que assombra verdadeiramente é o contexto do crime. O assassinato não foi cometido em um beco escuro por um estranho, mas sim um feminicídio cometido por alguém que deveria amar e proteger. Este é o terror mais real de todos, a violência que se esconde onde menos se espera. A história de Hallie Crafts é um lembrete sombrio de que o mal nem sempre vem de fora. Às vezes, ele reside dentro de casa, disfarçado de amor, esperando a hora certa para mostrar sua verdadeira face. E no caso de Richard Crafts, essa face foi fria, calculista e absolutamente monstruosa. A imagem do Dia dos Namorados, uma data que deveria simbolizar o amor, foi para sempre manchada pela lembrança do crime brutal. A representação de um casal celebrando o amor se tornou, para muitos que conhecem o caso, a representação de um dos crimes mais chocantes da história recente, um lembrete visceral de que nem todo romance termina em flores. Alguns, lamentavelmente, terminam em sangue, em silêncio e em desaparecimento. Hoje, se você visitar Newtown, encontrará uma cidade tranquila, com ruas arborizadas e casas bem cuidadas. No entanto, para aqueles que lembram do que aconteceu ali em 1986, esse cenário bucólico guarda um passado sombrio. Os filhos de Hallie cresceram sob os cuidados de parentes, longe dos holofotes da mídia, tentando escapar do peso esmagador do sobrenome Crafts e da história de seu pai. Enquanto isso, a história do crime permanece viva, como uma cicatriz aberta na memória coletiva da cidade e na história do direito criminal. Talvez o que mais assuste nessa história seja a normalidade que a precedeu. Um relacionamento aparentemente comum, uma família como qualquer outra. Uma mulher que amava e foi traída e, por fim, eliminada de forma brutal. Tudo planejado por alguém que conhecia cada detalhe da sua vida. Seus horários, seus medos, suas rotinas, e que usou tudo isso contra ela de forma sistemática e fria. Hallie Crafts não teve a chance de recomeçar, de se separar, de reconstruir sua vida e seguir em frente. Seu fim foi brutal, silencioso e escondido atrás da fachada de um casamento infeliz. A única justiça possível foi feita nos tribunais, mas nada pode apagar o horror que ela viveu em seus últimos momentos. Em datas como o Dia dos Namorados, é comum ver casais trocando juras de amor eterno. Mas talvez valha a pena lembrar que o amor verdadeiro não machuca, não silencia, não ameaça e, acima de tudo, não mata. A história de Hallie Crafts é um testemunho pungente da escuridão que pode se esconder nas profundezas de um relacionamento e um alerta para a importância de reconhecer os sinais de abuso e perigo. Essa foi a história real de Hallie Crafts, o caso que chocou os Estados Unidos e marcou a história do direito criminal.